queridos! Vamos falar hoje sobre lipídios. Os lipídios são conhecidos como grandes vilões do nosso corpo, mas eles também desempenham funções essenciais. Vamos aprender um pouquinho sobre eles? Os lipídios são compostos orgânicos que são insolúveis em água, porém eles são solúveis em solventes orgânicos, tais como o éter, o álcool, o clorofórmio. E eles desempenham inúmeras funções no nosso organismo. A principal delas é como reserva de energia, reserva energética. Lembra que os carboidratos também executam essa função? Eles são a principal fonte de energia no nosso corpo, uma fonte primária. Os lipídios não são fontes primárias, mas também são fontes importantes de energia para o nosso corpo. Por isso que eles atuam como reserva energética. Além disso, eles são importantes isolantes térmicos e também conferem proteção contra choques mecânicos, uma proteção mecânica. Além disso, eles são componentes importantes da nossa membrana celular, da membrana plasmática das células, tá? Aquela que circunda externamente tanto a célula animal quanto a célula vegetal. Eles são classificados em glicerídeos, que são os óleos e as gorduras, os fosfolipídios, que são componentes importantes dessa membrana plasmática, inserídeos, que são as ceras, esteroides, que em sua maioria são hormônios, tanto os sexuais quanto os das glândulas suprarrenais, e também o colesterol, que é um precursor hormonal, e também carotenoides. Os carotenoides são os pigmentos que dão cor aos vegetais, né? Aquela coloração alaranjada, avermelhada de alguns frutos, é possível graças aos carotenoides. Bem, e os glicerídeos? Como os glicerídeos eles são formados? Eles são formados pela união de um glicerol e de um ácido graxo. A depender de quantos ácidos graxos irão compor essa molécula de glicerídeo, ele poderá ser classificado em mono, di ou triglicerídeo, tá? Mono se refere a um ácido graxo, diglicerídeo, di se refere a dois ácidos graxos, e triglicerídeo se refere a três ácidos graxos. Só que preciso lembrar para vocês que os ácidos graxos eles podem ser subclassificados em ácidos graxos insaturados e ácidos graxos saturados. Os saturados são aqueles que possuem apenas ligações simples entre os carbonos da sua cadeia. E aqueles insaturados são aqueles que possuem em alguma região da cadeia uma dupla ligação entre os carbonos. Os glicerídeos, para serem formados, é necessário que haja união entre essas duas partes, entre os ácidos graxos e entre o glicerol, entendido? Só que como essa reação acontece? Essa reação acontece por meio de um processo de desidratação. Para que haja a união dos ácidos graxos com o glicerol, como no exemplo que eu trouxe aqui para vocês, existe a formação de um triglicerídeo, porque temos aqui 3 moléculas de ácidos graxos. Para que essa ligação ocorra, é necessário um processo de desidratação, que é a perda de água, nesse caso, de 3 moléculas de água. Associada à ligação éster, nós temos, por fim, como produto, a formação de um glicerídeo. Os glicerídeos, eles são os óleos e são as gorduras, né? Como diferenciar um componente ou outro? Em temperatura ambiente, a gente já consegue perceber uma diferença na consistência entre eles. O óleo ele possui uma consistência líquida na temperatura ambiente e as gorduras possuem uma consistência mais sólida, né? Chega, elas ficam um pouquinho esbranquiçadas. Só é vocês lembrarem um pouquinho. Quando a gente trata a carne, a gente vê uma capa de gordura em cima, né? Aquilo que a gente chama de gordura, que normalmente tem uma coloração meio esbranquiçada, amarelada. Ela tem uma consistência sólida à temperatura ambiente. Já os óleos, é fácil a gente lembrar, né? Do azeite de oliva, por exemplo, né? Que é constituído por, nesse caso do azeite de oliva, pela azeitona, né? A oliva é a azeitona. Só que esses óleos são encontrados em sua maioria no interior de sementes. A partir do processamento desse material existe a extração do óleo, que está em consistência líquida na temperatura ambiente. Outra diferença entre eles, notadamente na sua molécula, é que os óleos eles são constituídos por ácidos graxos insaturados e as gorduras são constituídas por ácidos graxos saturados. Além disso, a maior parte dos óleos é de origem vegetal, como eu já adiantei para vocês. Eles normalmente são produtos do processamento de algumas sementes. Já as gorduras, em sua maior parte, a origem é animal. Clássico exemplo aqui da banha de porco, utilizada na culinária, né? Os triglicerídeos, eles são fontes energéticas, eles são fontes de energia, assim como os carboidratos também são e como as proteínas são, como a gente vai ver mais adiante. Como eles são utilizados como estoque de energia,
Quando o nosso corpo não utiliza esse estoque, aquele excedente ele se acumula e daí surge um problema, porque uma série de doenças, sobretudo as doenças cardiovasculares, podem ser devidas a esse acúmulo de triglicerídeos no nosso corpo. Portanto, isso quer dizer que se você tem uma alimentação rica em frituras, e isso gera muita gordura, isso é lipídio. Então, se você tem uma alimentação rica em lipídios, como essa dessa imagem aqui, lembrando, aqui a gente vê que vários alimentos, alguns ricos em carboidratos também, mas vemos de um modo geral frituras. Então, se você tem uma alimentação rica em triglicerídeos, o que pode acontecer? Você pode ter altas taxas de triglicerídeos sanguíneo. Isso pode gerar uma série de problemas cardiovasculares. Perceba nesse exame aqui. Esse exame é o resultado da avaliação de um indivíduo adulto do sexo masculino. E se vocês perceberem aqui, o índice considerado normal, né, o valor normal para um indivíduo nessas condições, ele é inferior a 150. Mas esse sujeito teve o resultado 402, ou seja, muito além daquilo que ele deveria. Então, esse excedente está sendo acumulado e causando uma série de doenças. Por isso que é necessário fazer isso, atividade física e alimentação saudável, para que não ocorra isso. Ou seja, não ocorra nenhum problema cardíaco, por exemplo, infarto do miocárdio. Devido a quê? Devido a isso, muitas artérias elas podem ficar bloqueadas, impedindo o fluxo sanguíneo de um ponto para o outro. E bloqueadas devido ao quê? Ao acúmulo de gordura nas suas paredes. Então, essa gordura excedente, ela pode ficar ali, ó, na parede das artérias, gerando uma obstrução, que seria um entupimento dessa artéria, impedindo que o sangue ele consiga fluir de um lado para o outro. E o impedimento desse fluxo sanguíneo pode causar lesões, nesse exemplo aqui, lesões no tecido cardíaco, né? Lesões no coração. Fosfolipídios são importantes componentes da nossa membrana plasmática, né? Ela tem uma bicamada lipídica. E essa bicamada lipídica é composta por fosfolipídios. Então, seria uma bicamada fosfolipídica. Cada fosfolipídio desse, ele tem uma porção, que é uma porção polar, e uma outra extremidade, que é uma extremidade apolar. A extremidade que é polar, ela é hidrofílica. Ou seja, ela tem aproximação, ela tem afinidade com a água. Só lembrar, hidro se refere à água, fílica, né? Filia se refere a algo que é afim, é íntimo, né? Próximo. E fobia é justamente o contrário, é aversão, é horror. Então, hidrofílica é aquela porção que tem afinidade com a água. E hidrofóbica é aquela outra porção que tem aversão, repulsa à água. Então, cada fosfolipídio é constituído dessa forma, por uma cabeça, que é hidrofílica, e duas caudas, que são hidrofóbicas. E os cerídeos, que são as famosas ceras, elas têm amplas funções em diversos organismos. A gente pode citar aqui a constituição do cerúmen. O cerúmen, ele está presente ali no nosso pavilhão auditivo e ele impede que uma série de micro-organismos patogênicos venham nos causar alguma doença nessa região, porque esses micro-organismos patogênicos, esses agentes estranhos, até mesmo não micro-organismos, mas sujeira, poeira ou algo macroscópico mesmo, fica ali preso, impedindo que ocorra um processo inflamatório dentro do ouvido, né? Então, a cera ela serve como proteção, o cerúmen. Outro exemplo é a cera que reveste as folhas e reveste os frutos, aquela coloração brilhosa de muitos frutos, exemplo da maçã, é um brilho natural por conta da cera que é produzida pelos vegetais e reveste externamente essas folhas e esses frutos. E essa cera ela tem uma função muito importante, que é impedir a evaporação em excesso, ou seja, impedir a perda de água por parte dos vegetais. Um clássico exemplo, né, de que existe realmente cera na superfície, por mais que a gente não consiga sentir, claro, a proporção de cera ela vai variar de espécies, entre espécies, mas percebam que
Quando existe chuva ou orvalho, alguma gotícula de água cai em cima das folhas, ela fica ali, ó, formando realmente uma gota, uma gotinha. E essa água ela fica assim cercada como uma gota devido à presença da cera que está ali embaixo. E lembrando, a cera é lipídio e os lipídios, eles são o quê? Eles são insolúveis em água, não se mistura. Por isso que fica essa gotinha. Nas aves também existe a produção de cera no bico delas e quando elas estão fazendo a sua limpeza, essa cera ela passa para as penas, impedindo então que as penas elas fiquem encharcadas de água. Por isso que as penas elas são impermeáveis à água. Os esteroides eles são os hormônios, de modo geral os hormônios sexuais e os suprarrenais. Estes são hormônios de constituição lipídica, tá? Tanto a testosterona, que é um hormônio masculino, quanto a progesterona e o estrógeno, que são predominantemente femininos, os hormônios das glândulas suprarrenais, cortisol e aldosterona, também são hormônios esteroides, de origem lipídica, tá? O colesterol é um importante precursor desses hormônios, né? Ele também está presente nas membranas celulares, permitindo a elas flexibilidade. As membranas celulares, como nós vamos ver mais adiante, elas são flexíveis, elas não são rígidas. E essa flexibilidade ela é permitida graças à presença do colesterol e também dos fosfolipídios que a compõem. O colesterol ele também está presente para a produção da bile, responsável pela emulsificação de gorduras, então está ali presente na nossa digestão, auxiliando a nossa digestão. E também é precursor da vitamina D, que é o calciferol, uma vitamina importante para evitar o raquitismo. Quais são as fontes de colesterol? Bem, nós temos uma fonte externa, que é a comida, então através da alimentação a gente consegue adquirir esse lipídio, colesterol, mas o fígado também ele metaboliza o colesterol e ele disponibiliza colesterol, moléculas de colesterol para o organismo. Então temos basicamente duas fontes desse composto orgânico, tá? Deste lipídio. Tanto uma fonte externa, que é através da alimentação, quanto uma fonte interna, que é através do fígado. E quais são os problemas associados a esse excesso, ao acúmulo de colesterol? Quando o colesterol ele se acumula, ele tende a ficar nas paredes das artérias, dos vasos sanguíneos, causando aquela obstrução que eu falei há pouco tempo para vocês, que impede o fluxo sanguíneo, certo? E pode causar, devido a isso, lesões em alguns tecidos, né? Porque os tecidos precisam de oxigenação para se manter e quem mantém essa oxigenação é o sangue, né? As hemácias que são carregadoras de oxigênio. Ok, certo. Existe então lipoproteínas, que são proteínas associadas a lipídios, que fazem uma tarefa muito importante no nosso corpo. Na verdade, uma delas, que é a lipoproteína de baixa densidade, que é a LDL, muitas vezes é conhecida como colesterol ruim, mas ela não é propriamente um colesterol, ela é uma lipoproteína que ela carrega esse colesterol de diversas fontes, inclusive do fígado, e leva lá para as artérias, onde ele se acumula. Então, ela seria o colesterol ruim, uma lipoproteína ruim, porque ela faz esse acúmulo, ela gera o acúmulo. Mas, em contrapartida, temos uma lipoproteína de alta densidade, que é a HDL, que ela faz o processo inverso, ela remove, ela retira esse colesterol que foi acumulado pela LDL e leva lá para o fígado para ser metabolizado. Portanto, acabou sendo conhecido o HDL como um colesterol bom, o anjinho, e o LDL como um colesterol ruim. Lembrando, não são colesteróis, tá? São lipoproteínas que fazem esse serviço de carregamento do colesterol. Só que o LDL ele leva para acumular nas artérias e o HDL ele remove. Por isso que quando se faz uma análise dos níveis dessas lipoproteínas no sangue, o que é esperado é que exista uma concentração muito maior de HDL do que de LDL, porque o LDL ele vai carregar o colesterol para as células, como vocês podem observar na imagem, né? Levando ao acúmulo, formando essa placa nas artérias. E o HDL, ele remove, ele é o bonzinho. Só para vocês conseguirem associar HDL, né? Hoje, Deus livra.
Ele é bonzinho. E o LDL, logo Deus leva, né? É uma brincadeira que se faz, mas que ajuda a gente a lembrar o que é o HDL e o que é o LDL, né? Conseguir perceber, então, qual que é o bonzinho e qual que é o ruim da história. Carotenoides, por fim. Carotenoides são pigmentos, né? Eles promovem aquela coloração mais quente, vermelha, alaranjada, amarela, né? Que estão presentes nas células das plantas, dos vegetais de um modo geral e que colorem muitos dos frutos, né? Cenoura, beterraba, banana, morangos, todos esses frutos são ricos em carotenoides. E os carotenoides, assim como a clorofila, que também é um pigmento fotossintético, eles também atuam na captação dessa energia luminosa para produzir a glicose, que é o produto final da fotossíntese. Então, eles têm função importante também nesse processo de fotossíntese. Essa foi a nossa aula de hoje sobre lipídios. Eu espero que vocês tenham curtido muito e tenham ficado bem ligadinhos, porque nas aulas seguintes nós precisamos retomar alguns dos conceitos que nós estudamos aqui, tá bom? Um beijo para vocês e até mais!